Olá pessoal, este é o vídeo do resumo do capítulo 11 do livro Como Ler Livros, de Charles Van Doren e Mortimer Merador. O capítulo 11 se chama Concordar com o autor ou discordar. No capítulo passado, que foi o 10, nós vimos que depois de você entender o livro, você tinha que chegar ao terceiro estágio da leitura analítica, que era a crítica, Você tem que criticar o livro. E você pode concordar, discordar do autor ou suspender o juízo. Então, quando você ler um livro, primeiro você tem que entender ele. Você tem que, primeiro nessa parte do entendimento, entender ele. Depois você vai concordar ou discordar, ou suspender o juízo. Você tem essas três opções de crítica. Porque se você suspender o juízo, você também está fazendo uma crítica ao livro. A crítica de que você não foi convencido de nenhum dos lados. Agora vamos supor que você não entendeu o livro, Para você fazer uma dessas três críticas, você tem que ter entendido o livro. Se você não entendeu o livro, você vai ter que analisar. Primeiro, se a culpa é sua, você vai ter que se calar. Porque você está errado, você vai ter que tentar entender o livro e lendo de novo, fazendo raciocínios. Se você não conseguir, você vai ter que, talvez, que pedir ajuda externa para entender. Agora, se a culpa é do livro, você tem que argumentar. Você vai falar ou da estrutura do livro, que ficou de uma forma que é ininteligível, ou a divisão das partes, ou a importância ou não importância de frases que tem no livro, palavras, parágrafos, enfim. Mas agora vamos voltar à opção de que você entendeu. Se você entendeu e concordou com o livro, é o fim da leitura analítica, já acabou a leitura analítica. Existem dois tipos de acordo. O acordo de linguagem, que é quando você ultrapassa a linguagem e agora você vai entender as ideias do autor. Você já está com a mesma linguagem que ele, os termos já estão acordados. Agora você vai ver o que o autor está dizendo. E o acordo crítico, esse primeiro que eu falei, é o acordo da linguagem. E existe um acordo crítico. O acordo crítico é o acordo com a ideia do autor. O autor tem alguma ideia sobre política, por exemplo, sobre filosofia, e você concordou com ele. Aí, esses são os dois tipos de acordo. Então, vamos lá. Você leu o livro. Imagina aqui uma tabelinha, você leu o livro. Aí, imagina uma primeira ramificação. Você entrou em um desacordo com o livro, mas um desacordo de linguagem. Isso é um mal entendido, Porque se você entrou em um desacordo de linguagem, você está na superfície ainda, você não viu a ideia do autor. Você vai ter que voltar e vai ter que ir para outra ramificação. Você vai ter que entrar em acordo com o autor na linguagem. Você vai ter que falar nos mesmos termos que ele. Depois que você concordou com ele na linguagem, vai ter outra ramificação, que vai ser o desacordo da questão da crítica, A questão da ideia. Se você entrou em desacordo com o autor, você tem uma visão diferente dessa parte aqui, que significa que você tem uma visão diferente. Aqui já não é mais a linguagem, aqui é as ideias do autor que são diferentes da sua. Agora, se você entrou em acordo com o autor nessa ramificação, aí você tem as mesmas ideias que o autor, talvez, ou você foi convencido da ideia do autor e você entendeu o que ele escreveu, Então você tem que seguir essa ordem: ler o livro, entender o livro, e para entender o livro você tem que entrar em acordo com a linguagem do livro e depois entrar em acordo ou não com a ideia do autor. O primeiro subtópico deste capítulo é preconceito e julgamento. Se seguir as regras dos capítulos anteriores, saberá criticar o autor sem preconceitos e sem sentimentalismo. Condições para uma responsável controvérsia, Como você discordar do autor de forma responsável, não de forma infantil, Com preconceitos e sentimentalismo. Não deixar-se levar pelos sentimentos, ou seja, pelo lado animal, aquele lado animalístico do ser humano que não usa a razão, ele usa os sentimentos, querer escolher um lado, estar sempre junto com um bando. Segundo condição explicite seus preconceitos, pré-julgamentos e premissas, e entenda que o autor também tem direito de tê-los, Então o autor também tem preconceitos, também tem... Aqui não é preconceito no sentido do senso comum que a gente ouve, é preconceito no sentido de
de premissa mesmo, né? Da coisa que ele considera um axioma. Né? Um julgamento, o pré-julgamento também pode ser a mesma coisa, premissa. Então, o autor também vai ter, da mesma forma que você tem. E a terceira condição para uma controvérsia responsável é leia, e aqui também pode se estender para um debate, de forma imparcial, apartidária. Você não está escolhendo nenhum dos lados, você quer a verdade. Você só vai estar do lado da verdade. 4 formas de discordância, que não são exaustivas. O autor não coloca como exaustivas, mas são bem abrangentes. Aí nesse ponto você entendeu o livro no nível da linguagem, mas não concorda, né? Aí vamos ver aqui quais que são esses 4 tipos de discordância. A primeira, você vai falar que o autor está desinformado, ou a pessoa que você está debatendo está desinformada. Esse é o primeiro forma, né? Aí você teria que falar que você está desinformado, botar a explicação e as razões. Segundo, você está mal informado. Aí você daria a explicação e as razões. Terceiro, você é ilógico. Aí você daria novamente as explicações e as razões. Ou você podia dizer, né, que a quarta opção, sua análise está incompleta. Aí você daria novamente as razões e as explicações. Aí aqui depois eu vou explicar cada um deles, que agora nesse subcapítulo, né, que é o próximo, é como julgar a solidez de um autor. Então, como a gente viu, a primeira opção é dizer que o autor está desinformado, né? O que é o autor está desinformado? Ele não possui um conhecimento que é relevante sobre o assunto que ele está discutindo, sobre o assunto da ideia que ele está discutindo. Então você tem que evidenciar qual é o conhecimento e por que ele é relevante. Você tem que evidenciar o que falta desse autor, né, de conhecimento, e por que ele é relevante. Agora, se você dizer que o autor está mal informado, né, que foi a segunda opção, o autor afirma que algo é falso ou afirma que algo é improvável. Que algo improvável é provável, ou que algo que é provável é improvável. Isso é afirmar ter um conhecimento que não tem. Deve-se refutar a mentira ou mostrar a maior probabilidade do seu ponto de vista, né? Então, o autor ele está mal informado, ele tem uma informação errada. Ou ele considera que algo que é muito provável, na verdade, é uma coisa improvável. Ou algo que é provável é algo improvável. Então, você deve explicar, né? Mostrar a informação verdadeira, refutar a mentira. Ou no caso da questão da probabilidade, você mostrar por que o seu ponto de vista é mais provável. E a terceira forma de você discordar, né, o autor é ilógico na argumentação, né? Aí existem muitas questões, né? Existe a questão da falácia non sequitur, né, que os autores colocaram no livro, né, que é quando a conclusão não guarda relação com as razões oferecidas. Ou também a falácia de inconsistência, quando o autor afirma duas coisas contraditórias ou incompatíveis. Deve-se denunciar esses erros somente se eles afetarem as conclusões principais, né? Para você não causar briga desnecessária, né? Se tem um ponto principal, foque no ponto principal. O leitor deve mostrar em que parte do raciocínio há falta de lógica. Muitas vezes a premissa do autor é correta, só que a conclusão dele é completamente errada. Ele leva a uma conclusão que não tem conexão. Por exemplo, eu digo assim, o céu é azul, logo todos os cachorros têm 3 olhos. Tá vendo que não tem nenhuma correlação entre essas duas ideias? Essa é a non sequitur. Isso que é justamente a falácia non sequitur. Ou pode ser o contrário, né? A conclusão é verdadeira, mas as premissas que o autor usa são erradas. Pode acontecer isso também. Porque isso, né, no caso de não ter nenhuma relação entre a premissa e a conclusão. Como julgar o grau de completude de um autor? Esse aqui é já... Eita, rasguei o livro aqui. Este é o outro subtópico, né? Se você não conseguiu fazer nenhuma das 3 formas de crítica acima, né? Novamente, isso não é exaustivo, mas o autor põe como muito abrangente, né? Então vamos considerar aqui, né, como bem completo, né? Então, se você não conseguiu fazer nenhuma dessas 3 formas de crítica acima, você será obrigado a concordar com o autor.
ao menos em partes, né? Porque todo livro é incompleto, porque todo ser humano ele é limitado, ele não é perfeito. Então vamos lá. Se você não conseguir fazer nenhuma das 3 críticas, né, você vai ter que ir para o próximo passo, né, que é concordar com o autor. Você será obrigado a concordar. Se você é honesto, você tem que concordar com o autor, porque você não teve argumento. Só que aí vai ter o próximo passo, né? Quando vocês viram lá atrás, né, eu falei que existem 4 formas de fazer de controvérsia. Então agora seria a quarta. Você já concordou com uma parte do autor, mas aí você viu que o autor é incompleto na análise dele. Ou seja, o autor não resolveu o problema que se propôs a resolver, ou não usou adequadamente os recursos, ou não apreciou todas as ramificações, ou por último, não demonstrou aspectos relevantes na resolução do seu problema. Ou seja, ele não resolveu o problema por completo, né? Às vezes é isso. A gente põe como problema aqui, mas nós vamos supor que o autor, no que ele falou, ele estava certo, você concordou com ele, mas você viu ali que faltou alguma coisa. É nesse sentido. Aí você tem que argumentar, mostrar o que ele está faltando, né? Bom, o último